Olá, paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com Salmo 59. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque mais um dia tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado porque o Senhor fez esse dia para nós. Que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos entregado a cada dia. De todas as bênçãos que o Senhor deposita em nossas mãos. Nos dá sabedoria para enxergar tudo o que o Senhor tem feito em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Coloque em nosso coração os seus desejos, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos ensina a andar no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu te peço, abençoa cada pessoa desse devocional e abençoa cada um dos meus seguidores. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 59. Tá falando assim. É uma oração de Davi quando Saul mandou que sitiassem a casa dele. Ó Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus agressores. Livra-me dos malfeitores, salva-me dos homens sanguinários. Ei-los em emboscada para tirar minha vida. Poderosos me espreitam, sem transgressão alguma da minha parte. Ó Senhor, mesmo que não pesem sobre mim iniquidades, eles se apressam em preparar-se para agredir-me. Observa o que acontece e intervém em meu auxílio. Ó eterno Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vem e julga o procedimento de todas as nações. Não tenhas misericórdia desses traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, rondam a cidade. Vê como suas bocas proferem ameaças mortais, palavras cortantes como espadas estão em seus lábios e bramam. Há alguém que nos ouça? Contudo, tu, ó Eterno, dele ri e zomba das arrogâncias de todas as nações. Ó minha fortaleza, em ti espero. Tu, ó Deus, és o meu supremo refúgio. Meu Deus misericordioso certamente virá em meu resgate. Ele me proporcionará a alegria de triunfar sobre os meus inimigos. Todavia, não os mate, Senhor, nosso escudo, para que o nosso povo não se esqueça, para que o meu povo não esqueça como nos salvaste. Eu, em teu poder, faze-os vaguearem humilhados. Por causa das suas palavras mentirosas, seus lábios pecadores sejam vitimados por sua própria arrogância e pelas maldições e calúnias que propagaram. Destrói-os em tua ira santa. Dá-lhes fim para que não mais possam existir, para que até os confins da terra se possa saber que o Eterno é quem reina sobre o povo de Jacó. Eles retornam ao pôr do sol, rosnando e rondando a cidade. Em busca de comida, perambulam. Se não ficam satisfeitos, uivam pela noite. No entanto, eu cantarei louvores à tua fidelidade. Porquanto tu és o meu refúgio, abrigo seguro, especialmente na época de crise. Ó minha fortaleza, hinos cantarei em teu louvor, pois tu és, ó Deus, minha suprema proteção, Deus cujo amor tem me abençoado. Amém? Então, um salmo de Davi expondo para Deus aquilo que estava acontecendo com ele e pedindo a Deus para fazer justiça. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido, e eu até assisti um vídeo falando sobre isso, é que quando a gente escreve aquilo que nos aflige, essa aflição, a gente consegue descrever o que está acontecendo. Isso sai da nossa mente, né? E aí a gente consegue ter mais maturidade para lidar com aquilo. E Davi, ele nos ensina isso. Ele estava passando por um momento de crise. O que ele fez? Ele escreveu ao Senhor aquilo que o afligia e tornou-se os salmos para nós. Então, é também uma forma de sabedoria. A gente saber escrever aquilo que nos aflige e entregar para o Senhor. E falar com o Senhor. E confiar no Senhor. Porque aqui ele descreve tudo que fizeram contra ele. Caluniaram contra ele. Palavras de maldição contra a vida dele. Mesmo sem ele ter cometido erro algum. Como eu já falei em alguns vídeos. Que às vezes a gente pode estar fazendo tudo certo. E é por causa disso mesmo que somos perseguidos. Por fazer aquilo que é certo.
O inimigo se levanta mesmo quando a gente está disposto a fazer aquilo que é certo. Mas se a gente confiar no Senhor, nós vamos passar por todos esses obstáculos que o inimigo coloca na nossa frente. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. É do Senhor que vem a nossa força. Então, se Deus é a nossa força, se Deus é a nossa fonte, nós sempre teremos um lugar para estar, nós sempre teremos refúgio e nós sempre teremos força para continuar. Então, depende da nossa fonte. Qual é a nossa fonte? Se a nossa fonte é Deus, nós sempre teremos força para prosseguir, para passar, para fluir, para também superar os obstáculos. Então, qual que é a nossa fonte? Porque se a gente coloca a nossa força, a nossa fonte de força em coisas que podem se perder, a gente vai ficar na mão. A gente pode ficar na mão, isso pode gerar uma ansiedade. Porque estamos depositando a nossa confiança em coisas. Mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós sempre teremos força para superar os obstáculos, porque Ele sempre nos guia, Ele nos ensina o caminho que devemos seguir, Ele nos ensina o que devemos fazer. Então nós precisamos confiar no Senhor e no tempo do Senhor, porque às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Só que quando nós estamos andando com o Senhor, nós precisamos entender isso, porque existe o tempo de Deus e existe o modo de Deus. E quando eu consigo me adequar ao tempo e o modo de Deus, eu vou viver as promessas do Senhor, eu vou ter força para prosseguir. Então, às vezes, Deus nos dá alguns comandos e quando a gente obedece, a gente vive. Por exemplo, se você acorda de madrugada, todo dia o mesmo horário, tem algo que te desperta, tem alguma coisa que acontece para você levantar. Ao invés de levantar e reclamar, pergunte ao Senhor: Pai, eis-me aqui. Ou vá para a Bíblia, vá para a oração. Então, utilize aquele tempo. Você acordou mesmo? Você foi despertado? Aconteceu alguma coisa para você acordar? Use aquele tempo para ler a palavra, para declarar a palavra em voz alta, para orar. Porque às vezes é o Senhor chamando. Eu já vivi uma experiência assim, de que o Senhor me chamava, eu acordava e eu voltava a dormir. Aí logo depois acontecia uma situação embaraçosa na minha vida. E o Senhor me lembrava, mas eu te chamei antes para você orar, por causa desse embaraço que viria. Então, tem muita coisa que pode ser evitada se a gente aprender a ouvir a voz do Senhor, se a gente aprender a usar o nosso tempo, remir o nosso tempo, buscando ao Senhor. Então, se você tem acordado de madrugada, se você tem insônia, usa esse tempo para buscar ao Senhor. Usa esse tempo para orar, para falar com o Senhor, para escrever aquilo que você tem passado, externar o que você tem passado, colocar sempre no final, mas eu confiarei no Senhor. Mas o Senhor é a minha força, que você pode perceber em todos os salmos, a maioria deles, Davi externa aquilo que ele está passando, mas ele sempre traz à memória o poder de Deus, que Deus é fiel, que Deus é a nossa fortaleza, que o Senhor salva os seus escolhidos, que ele sempre traz isso à memória dele. Então, você externa aquilo que você está passando, mas também sempre escreva no final o poder de Deus. Deus é maior que tudo isso aqui que eu estou passando. E isso vai te dar força, porque esse é o nosso Deus. E nós precisamos ter fé que Ele faz e continuará fazendo em nosso favor. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse discernimento, esse entendimento. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e fará ao nosso favor. Muitas das vezes nós não enxergamos, nós não vemos, mas nós cremos. Nós cremos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, Salvador, Criador. Muito obrigado por essa oportunidade. Nos ajude a enxergar as bênçãos do Senhor diárias em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.